Antes que a história comece, peço que já curta e siga o canal, pois você em breve já dormirá. Bons sonhos. Meu nome é Benjamin, mas pode me chamar de Benja, se preferir. Ou simplesmente de o velhinho da praça, como alguns me apelidaram por aqui. Já faz tempo que eu não uso dinheiro. Não porque não queira, mas porque não posso. E no fundo, talvez seja porque descobri que há coisas que valem muito mais. Todos os dias, sem exceção, eu acordo antes do sol. A cidade ainda dorme, os carros não buzinam e só se ouvem os passos tímidos dos pombos e o ranger do mundo se espreguiçando. É nessa hora que eu pego meu paletó surrado, ajeito o lenço no bolso esquerdo e caminho até a praça. Sempre a mesma praça, sempre o mesmo banco. Madeira rachada, tinta desbotada e uma ferrugem bonita na lateral que parece arte abstrata. Sento ali como quem senta num altar e espero, não espero ninguém específico, espero as coisas acontecerem, porque sempre acontecem. A primeira vez que paguei com uma memória foi por acaso. Foi numa manhã de outono, quando o vento parecia ter cheiro de canela e pão fresco. Eu estava sentado, como de costume, observando a padaria do seu Armando abrir. Ele saiu apressado com 2 cafés em copo plástico e me viu ali, sozinho. Benjamin, quer um? Café? Sempre quero. É por minha conta, ele disse sorrindo. Mas eu recusei. Não por orgulho, veja bem, mas porque, naquela manhã, eu senti que algo dentro de mim queria trocar. Posso te contar uma coisa, Armando? Em troca desse café, ele achou graça. Contar? Tipo o quê? Uma memória. Uma que ninguém mais tem. Se for boa, eu aceito. Ele riu. E então eu contei. Contei do dia em que conheci minha mulher, Lúcia. De como ela deixava sempre um pedaço de bolo na janela, não para esfriar, mas para me atrair. Ela sabia que eu passava ali às 17h32 todo dia. Contei da primeira vez que segurei a mão dela, com os dedos tremendo e o coração pulando mais alto que um trem de carga. Falei da fita azul no cabelo dela, da blusa com cheiro de lavanda e do gosto do primeiro beijo, que parecia pão doce com doce de leite. Armando ficou quieto. Nem riu, nem falou. Só me deu o café e se sentou ao meu lado. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a vir até mim, não por caridade, nem por pena, mas porque ouviram falar que eu pagava com lembranças. Benjamin, me conta uma boa em troca de uma laranja? Seu Benja aceita um pedaço de torta por uma memória da sua juventude? E assim fui vivendo. Não tinha mais aposentadoria, nem pensão, nem conta no banco. Mas cada dia era pago com algo que ninguém mais podia oferecer. O passado. Um menino chamado Léo, de uns 7 anos, me trouxe uma maçã certa vez. Vermelha, brilhante, igual àquelas de desenho animado. Toma, vozinho, mas tem que me contar uma aventura de quando era criança. Sorri. Quer ouvir do dia que eu fugi da escola com meu irmão e fomos parar num circo de verdade? Os olhos dele brilharam. Eu contei. Com detalhes, com vozes, com cheiro de serragem e risada de palhaço. No fim, ele me deu a maçã e disse: "Vou te trazer um desenho amanhã." E trouxe. Era um retrato meu, com um sorriso banguela, segurando a maçã do lado de um elefante. Colecionei esses presentes na minha caixinha de metal. Cartinhas, desenhos, botões antigos. Uma colher de madeira que uma moça me deu depois de ouvir a história da sopa que minha mãe fazia nos tempos difíceis. A praça virou meu mercado e meu palco, e de certo modo, meu lar. Mas um dia, algo estranho aconteceu. Veio uma mulher, alta, elegante, com cabelos grisalhos bem presos
e olhos de quem já chorou mais do que devia. Sentou ao meu lado sem dizer uma palavra. Me olhou e então disse: Você pagaria por um segredo? Eu não entendi. Um segredo? Uma lembrança sua. Mas que talvez não seja sua. Aquilo me arrepiou. Ela tirou da bolsa uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um broche dourado, com uma pedra azul no centro. Isso foi seu, Benjamin. Eu nunca vi isso. Tem certeza? Toquei o broche. E naquele instante, algo me atravessou. Um cheiro. Lavanda. Um tremor na mão. Um banco de praça. Um riso. Minha voz saiu antes que eu pensasse. Lúcia. Ela usava isso. A mulher sorriu. E agora você se lembra? Mas eu não lembrava. E ainda assim, eu sabia. Como pode a gente contar uma memória que nunca viveu? Naquela noite, não dormi. Deitei cedo, mas os olhos ardiam de dentro para fora. O broche estava ali, no criado mudo, refletindo a luz do poste lá de fora. Senti que algo tinha sido desbloqueado. Como se minha mente tivesse mais compartimentos do que imaginei. Como se o passado fosse maior que minhas lembranças. Pela primeira vez, eu não sabia se estava inventando ou acessando algo esquecido. No dia seguinte, voltei à praça. Mas havia um papel preso no banco, escrito com letra firme. Pagamos bem por memórias verdadeiras. Se puder contar mais do que viveu, nos encontramos às 17 róis. Não tinha assinatura, só isto. Meu coração, mesmo velho, acelerou. 17 horas. A praça. Memórias que não são minhas, mas são. Que jogo é esse? Quem está me testando? E por que sinto que essa história nem começou ainda? Naquele dia, cheguei à praça 1 hora mais cedo. Não porque estivesse ansioso, mas porque meu coração, velho e calejado, batia como se tivesse voltado a ter 17. Era o tipo de batida que a gente sente antes de um encontro importante, só que sem saber com quem será. O bilhete dizia às 17 horas, mas às 16 horas já estava eu lá, sentado no meu banco, com o broche de Lúcia no bolso e a memória de uma lembrança que talvez não fosse minha, queimando no peito. Enquanto esperava, observei as coisas comuns, com olhos diferentes. O vendedor de pipoca jogava o milho para cima como se fosse mágica. Uma senhora fazia crochê com dedos tão rápidos que pareciam dançar. E uma criança, deitada no chão, soprava bolhas de sabão que subiam como se tivessem rumo. Tudo parecia mais nítido, como se as cores tivessem ganhado contraste, como se o mundo tivesse voltado a ser encantado. Foi quando senti. Alguém estava me observando. Não era um olhar comum. Era como se me lessem por dentro, linha por linha, como quem lê uma carta antiga manchada de lágrimas. Virei devagar, e ali estava ele. Um homem de terno marrom, sapatos gastos e olhos escondidos atrás de óculos redondos, daqueles que refletem mais do que mostram. Tinha um caderno de anotações e um relógio de bolso que ele tirava e girava entre os dedos, como quem gira o tempo nas mãos. Benjamin? Ele disse como quem já me conhece. Assenti com um gesto. Ele se sentou ao meu lado com delicadeza, como se o banco fosse sagrado. Está pronto? Para quê? Ele sorriu. Para lembrar o que nunca esqueceu. Senti um arrepio correr pela espinha. Estávamos cercados por gente comum. Mas naquele instante, o mundo pareceu calar. Só nós dois existíamos, como se a praça tivesse parado no tempo. Ele tirou do bolso um pequeno gravador antigo, da época das fitas cassete, e colocou sobre o banco. Apertou o botão vermelho. Um estalo seco. Benjamin, me conte uma memória que nunca foi sua, mas que você sente como se fosse.
Eu não sei se posso, confessei. Pode, porque se está dentro de você, é sua, mesmo que não tenha sido vivida. Fechei os olhos. E então falei. Falei de uma cozinha pequena com cheiro de cebola dourando, de uma mulher cantando baixinho uma canção em francês. Falei de mãos pequenas trançando o cabelo de uma criança com fitas amarelas, de um rádio tocando baixinho num domingo chuvoso. Mas eu nunca vivi aquilo. Nunca tive rádio, nem filha, nem essa canção na memória. E ainda assim, chorei. Quando terminei, o homem desligou o gravador, guardou no bolso e apenas disse: "Essa lembrança vale muito." Fiquei em silêncio. Ele se levantou e estendeu a mão. "Venha comigo." Caminhamos por uma rua que eu conhecia bem, mas, de repente, ela mudou. A fachada da papelaria sumiu. O bar do Tonhão virou um brechó. E o salão da Dona Zuleide agora era uma loja de discos antigos. Era como se estivéssemos entre camadas. Como se o bairro estivesse se desdobrando num outro que só aparece para quem carrega certas memórias. Entramos por uma porta estreita entre dois prédios, onde nunca tinha notado existir nada. Descemos uma escada de madeira que rangia sob nossos pés. E então, chegamos. Era um mercado, mas não vendia frutas, nem carne, nem mantimentos. Era um mercado de lembranças. Em cada estande, uma cena. Um homem vendia cheiros. Pão fresco, terra molhada, perfume da avó. Uma senhora oferecia sons. O riso de uma criança, o assovio de um pai, a canção de ninar de uma mãe esquecida. Outro tinha caixas com sentimentos. O frio na barriga antes de um beijo, o calor do abraço de reconciliação, a tristeza boa de lembrar de quem partiu. "Onde estamos?" perguntei. "No mercado invisível." Ele respondeu. "Só acessa quem já pagou com memórias. E você, Benjamin, agora faz parte." Fiquei ali, parado, sentindo tudo. O cheiro, a luz suave que parecia emanar do chão, os rostos que pareciam todos familiares, embora desconhecidos. O homem me guiou até uma mesa, onde uma senhora de olhos claros me esperava. Ela não falou nada. Apenas estendeu um caderno em branco. "Escreva, Benjamin. Escreva o que lembrar, mesmo que não lembre de viver." Abri o caderno e minha mão começou a escrever sozinha. Era uma tarde nublada. A menina usava botas amarelas, pulava nas poças, chamava o pai para brincar. O pai era eu. Quando terminei, ela sorriu, fechou o caderno, guardou numa gaveta com dezenas de outros iguais. Sua memória foi registrada. Ela agora existe. Mas e se eu tiver inventado? Perguntei. Toda invenção nasce de uma raiz. Até as mentiras têm pedaços de verdades enterradas. Aqui, tudo o que emociona é memória válida. Na saída, o homem me entregou uma caixinha. Um presente pelo que nos deu hoje. Abri. Lá dentro havia um relógio de bolso, igual ao dele. Esse relógio não marca as horas. Ele marca os momentos que valem ser lembrados. Cada vez que viver algo profundo, ele vai registrar. Não em ponteiros, mas em sensações. Saí do mercado com a sensação de que o mundo tinha mudado. Ou talvez eu tivesse. Naquela noite de volta ao meu quartinho, o relógio no criado mudo não tic-tacava, mas pulsava. E eu entendi. A partir de agora, eu não era mais apenas um velho contando histórias. Eu era um guardião de lembranças, um homem que pagava com memórias e começava a descobrir que algumas não eram só dele. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, mas não por hábito. Desta vez, foi diferente. Acordei por causa de um cheiro, algo entre couro antigo,
café queimado e fumaça de lareira. O quarto estava igual. O criado mudo, o relógio imóvel, a cortina esvoaçando. Mas minha cabeça estava em outro tempo. Fechei os olhos, tentando entender o que era aquilo. E então vi uma floresta, um homem correndo descalço, o chão coberto de folhas secas. Ele fugia, mas não por medo, por missão. Levava uma carta escondida dentro da camisa. Era século XIX. Eu sentia, eu sabia, e aquele homem era eu. Abri os olhos, ofegante. Levantei da cama como quem volta de um pesadelo, mas ao mesmo tempo sentindo uma melancolia doce, como a de lembrar de um filme que marcou a infância. O relógio de bolso estava quente. Quente como se tivesse registrado alguma coisa durante a noite. Segurei com cuidado. E mesmo sem ponteiros, eu sabia. Ele tinha marcado aquele momento. E mais estranho, havia uma leve mancha no vidro, como uma impressão digital do tempo. Tomei meu café em silêncio, mastigando o pão, como quem mastiga memórias. Será que agora eu estava absorvendo as lembranças de outros? Ou será que sempre estiveram em mim? Fui até a praça, o mesmo banco, a mesma luz filtrando pelas árvores. Mas tudo parecia novo. As crianças brincavam como se flutuassem, os cães latiam num idioma ancestral, e cada rosto que passava parecia carregar uma história que eu poderia contar, se quisesse. Um rapaz de mochila se aproximou. Devia ter uns 20 e poucos anos. Rosto abatido, olhar perdido. O senhor é o tal Benjamin? O que paga com memórias? Às vezes sim, às vezes não. Hoje, talvez. Ele sentou ao meu lado. Tirou uma banana do bolso e me estendeu. Não é muito, mas disseram que vale uma lembrança. Sorri. Vale sim. Mas hoje não vou te dar uma minha. Não? Hoje vou te devolver uma sua. Ele franziu a testa. Fechei os olhos e deixei a memória vir. Você estava num campo aberto. Tinha 7 anos. Corria com um cachorro preto, rindo como se o mundo fosse feito só daquilo. Seu pai te esperava com os braços abertos. Ele ainda estava vivo. E vocês estavam inteiros. O rapaz começou a chorar. Não soluços, não desespero. Choro contido, como quem reencontra algo que julgava perdido para sempre. Eu tinha esquecido disso. Não esqueceu, só guardou num lugar muito fundo. E às vezes a gente precisa de um mapa para achar de novo. Ele me abraçou, forte, e deixou a banana no meu colo. Naquela noite, sonhei de novo. Mas não com Lúcia, nem com a loja antiga, nem com o banco da praça. Sonhei com fogos de artifício. Um menino escondido num porão durante a guerra. Ele cobria os ouvidos. Chorava em silêncio. Mas, no fundo, queria estar lá fora, entre as luzes. E esse menino? Era eu? Acordei com a respiração pesada. O relógio pulsava, mais forte que nunca. Fui até a janela. Lá fora, tudo normal. Mas dentro de mim, algo estava se acumulando. Voltei ao mercado invisível. Já sabia o caminho. Entre a papelaria e o brechó, que só aparecem para quem precisa lembrar. Lá dentro, a mesma luz amarelada. O mesmo cheiro de livro antigo e lembrança morna. Desta vez, fui recebido por uma criança. Cabelos ruivos, sardas e olhos fundos. Benjamin, disseram que você está se tornando um colecionador. Eu não sei o que estou me tornando. Quer uma verdade? Sempre. Ela me entregou um espelho, mas não refletia minha imagem. Refletia fragmentos de memórias. Uma mulher gritando na janela. Um casamento na beira do rio. Uma morte silenciosa numa varanda com flores. Você está absorvendo histórias de outras vidas. Por quê?
porque você escuta com o coração aberto, e isso atrai. Saí do mercado com a cabeça latejando. Era como se cada lembrança nova empurrasse as antigas para os cantos, como uma estante cheia demais, prestes a tombar. Mas havia beleza nisso. Agora, eu sabia o que fazer. Voltei ao banco e comecei a entregar lembranças para quem precisava. Não só minhas, mas aquelas que ninguém mais lembra. Aquelas que não têm dono, mas buscam um lar. Uma senhora me pediu uma história para superar o luto. Contei de uma viúva que descobriu cartas escondidas no forro da casa, onde o marido explicava cada escolha de amor que fez. Um jovem pediu coragem. Falei de um menino que enfrentou um touro furioso para salvar o irmão. E cada pessoa saía mais inteira, como se minha voz colasse os cacos invisíveis do que se quebrou. Naquela noite, escrevi no meu caderno: não sou mais o velho que paga com memórias, sou o que as devolve. Mas mal sabia eu que o próximo visitante traria uma lembrança que poderia destruir tudo, e que nem todas as memórias devem ser despertadas. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, mas não por hábito. Desta vez foi diferente. Acordei por causa de um cheiro. Algo entre couro antigo, café queimado e fumaça de lareira. O quarto estava igual. O criado mudo, o relógio imóvel, a cortina esvoaçando. Mas minha cabeça estava em outro tempo. Fechei os olhos, tentando entender o que era aquilo. E então vi uma floresta, um homem correndo descalço, o chão coberto de folhas secas. Ele fugia, mas não por medo, por missão. Levava uma carta escondida dentro da camisa. Era século XIX. Eu sentia, eu sabia, e aquele homem era eu. Abri os olhos, ofegante. Levantei da cama como quem volta de um pesadelo, mas ao mesmo tempo sentindo uma melancolia doce, como a de lembrar de um filme que marcou a infância. O relógio de bolso estava quente. Quente como se tivesse registrado alguma coisa durante a noite. Segurei com cuidado. E mesmo sem ponteiros, eu sabia. Ele tinha marcado aquele momento. E mais estranho, havia uma leve mancha no vidro, como uma impressão digital do tempo. Tomei meu café em silêncio, mastigando o pão, como quem mastiga memórias. Será que agora eu estava absorvendo as lembranças de outros? Ou será que sempre estiveram em mim? Fui até a praça, o mesmo banco, a mesma luz filtrando pelas árvores. Mas tudo parecia novo. As crianças brincavam como se flutuassem, os cães latiam num idioma ancestral, e cada rosto que passava parecia carregar uma história que eu poderia contar, se quisesse. Um rapaz de mochila se aproximou. Devia ter uns 20 e poucos anos. Rosto abatido, olhar perdido. O senhor é o tal Benjamin? O que paga com memórias? Às vezes sim, às vezes não. Hoje, talvez. Ele sentou ao meu lado. Tirou uma banana do bolso e me estendeu. Não é muito, mas disseram que vale uma lembrança. Sorri. Vale sim. Mas hoje não vou te dar uma minha. Não? Hoje vou te devolver uma sua. Ele franziu a testa. Fechei os olhos e deixei a memória vir. Você estava num campo aberto. Tinha 7 anos. Corria com um cachorro preto, rindo como se o mundo fosse feito só daquilo. Seu pai te esperava com os braços abertos. Ele ainda estava vivo. E vocês estavam inteiros. O rapaz começou a chorar. Não soluços, não desespero. Choro contido, como quem reencontra algo que julgava perdido para sempre. Eu tinha esquecido disso. Não esqueceu, só guardou num lugar muito fundo.
E às vezes a gente precisa de um mapa para achar de novo. Ele me abraçou, forte, e deixou a banana no meu colo. Naquela noite, sonhei de novo. Mas não com Lúcia, nem com a loja antiga, nem com o banco da praça. Sonhei com fogos de artifício. Um menino escondido num porão durante a guerra. Ele cobria os ouvidos, chorava em silêncio. Mas, no fundo, queria estar lá fora, entre as luzes. E esse menino? Era eu? Acordei com a respiração pesada. O relógio pulsava, mais forte que nunca. Fui até a janela. Lá fora, tudo normal. Mas dentro de mim, algo estava se acumulando. Voltei ao mercado invisível. Já sabia o caminho, entre a papelaria e o brechó, que só aparecem para quem precisa lembrar. Lá dentro, a mesma luz amarelada, o mesmo cheiro de livro antigo e lembrança morna. Desta vez, fui recebido por uma criança. Cabelos ruivos, sardas e olhos fundos. Benjamin, disseram que você está se tornando um colecionador. Eu não sei o que estou me tornando. Quer uma verdade? Sempre. Ela me entregou um espelho, mas não refletia minha imagem. Refletia fragmentos de memórias. Uma mulher gritando na janela. Um casamento na beira do rio. Uma morte silenciosa numa varanda com flores. Você está absorvendo histórias de outras vidas. Por quê? Porque você escuta com o coração aberto. E isso atrai. Saí do mercado com a cabeça latejando. Era como se cada lembrança nova empurrasse as antigas para os cantos. Como uma estante cheia demais, prestes a tombar. Mas havia beleza nisso. Agora eu sabia o que fazer. Voltei ao banco e comecei a entregar lembranças para quem precisava. Não só minhas, mas aquelas que ninguém mais lembra. Aquelas que não têm dono, mas buscam um lar. Uma senhora me pediu uma história para superar o luto. Contei de uma viúva que descobriu cartas escondidas no forro da casa, onde o marido explicava cada escolha de amor que fez. Um jovem pediu coragem. Falei de um menino que enfrentou um touro furioso para salvar o irmão. E cada pessoa saía mais inteira, como se minha voz colasse os cacos invisíveis do que se quebrou. Naquela noite, escrevi no meu caderno: não sou mais o velho que paga com memórias, sou o que as devolve. Mas mal sabia eu que o próximo visitante traria uma lembrança que poderia destruir tudo, e que nem todas as memórias devem ser despertadas. Chovia. Chovia como não chovia fazia meses. Aqueles pingos grossos, pesados, como se o céu estivesse lavando os olhos do mundo. Eu estava no meu banco, como sempre, mas naquela manhã ninguém veio. Nem o vendedor de pipoca, nem o menino da banana, nem a moça da torta de maçã. Só eu. E a chuva. E foi ali, no silêncio molhado da praça vazia, que ela apareceu. Não caminhou, não veio da rua. Ela simplesmente estava ali, como se tivesse brotado da névoa. Uma mulher de preto, sombrinha fechada, cabelos grisalhos molhados, mas o rosto seco. Os olhos dela me atravessaram. Não havia doçura, nem raiva, só peso. Um tipo de dor antiga, sem nome. Sentou ao meu lado, sem pedir licença. Olhou para frente e disse: "Você se lembra dela?" Engoli em seco. "De quem?" Ela virou o rosto devagar, como quem já sabia da resposta antes de perguntar. "Da menina." O coração parou. Minhas mãos começaram a suar, mesmo com o frio da manhã. "Que menina?" "Aquela do verão de 1961. A voz dela era fina, baixa, mas cada palavra parecia uma agulha no peito. De repente, imagens começaram a emergir. Imagens que estavam enterradas. Muito fundo, a rua de paralelepípedo,
o sol escaldante, uma bicicleta encostada numa cerca e uma garotinha de vestido azul com uma fita branca no cabelo, caída no chão. Minha respiração travou. Eu não sei do que está falando, mas eu sabia, não tudo, mas algo, um pedaço, um cheiro, uma culpa. Ela me entregou uma caixa pequena de papelão velho. Está tudo aqui? Eu hesitei. As mãos tremiam, mas abri. Lá dentro, uma foto desbotada. Eu com 20 e poucos anos, sorrindo ao lado da menina, e um caderno escolar com desenhos infantis. O nome dela escrito na capa, Clara. Na parte de dentro, rabiscado com lápis de cor, pro Benjamin, meu amigo de praça. Minha vista embaçou. Ela confiava em você, a mulher disse. E ela sumiu. No verão de 61, nunca mais voltou para casa. Fiquei mudo. Meu peito parecia oco, como se todo o ar tivesse sido retirado de dentro. A lembrança estava se abrindo, como um armário trancado há décadas. Vi a cena, Clara pulando a amarelinha, eu rindo sentado no banco, ela me oferecendo um pirulito. E depois, correndo para o beco atrás da praça, sozinha, e eu não fui atrás, não fiz nada. Ela confiava em você, repetiu a mulher, e você a deixou ir sozinha. As lágrimas caíam sem controle. Eu não sabia, eu juro, eu não lembrava. Agora lembra. Ela se levantou. Algumas memórias doem, Benjamin, mas elas precisam ser pagas também. Deixou a caixa sobre o banco e desapareceu. Não caminhou, não se despediu, sumiu. Naquela noite, não dormi. O relógio de bolso pulsava feito um coração em desespero. Cada vez que olhava para ele, sentia a respiração de Clara atrás de mim, o riso dela, a confiança, a ausência. Me encolhi na cama como um menino com medo de escuro e pedi perdão, mesmo sem saber exatamente o que houve. Mas o universo... Escuta. E naquela madrugada, tive o sonho mais real da minha vida. Clara, sentada no banco da praça, me olhando com olhos tristes. Você esqueceu de mim, Benja, ela disse. Mas eu não esqueci de você. Acordei com o sol batendo direto no rosto. A caixa ainda estava ali, a foto, o caderno. Peguei tudo e fui até o mercado invisível. Mas dessa vez, ele não estava lá. A porta entre o brechó e a papelaria tinha sumido. Bati, esperei. Mas nada. Como se aquele mundo tivesse fechado as portas para mim. Como se dissesse, antes de seguir, você tem que acertar as contas com o que te prende. Voltei à praça. O banco agora parecia frio, distante, inóspito. Mas eu me sentei assim mesmo. E ali fiquei o dia inteiro, esperando que alguém, qualquer um, viesse. Mas ninguém veio. À noite, escrevi no caderno. Hoje paguei com uma dívida antiga. E ainda assim, não foi suficiente. No dia seguinte, o mundo parecia mudo. Os pássaros não cantaram. O vento não assobiou. Nem mesmo o relógio pulsava. Tudo estava suspenso. A praça, sempre viva, agora me olhava com desconfiança, como se soubesse, como se cada árvore sussurrasse, Clara, com as folhas. Fiquei ali sentado por horas, sem receber frutas, nem palavras, nem sorrisos. A cidade me ignorava. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti solidão de verdade. Mas não fugi. Permiti que a dor ficasse, que a culpa ardesse, que a lembrança esmagasse meu peito como pedra no sapato da alma. Porque às vezes o único caminho para a cura é atravessar a ferida. Ao cair da tarde, voltei para casa e abri a caixa de Clara mais uma vez. Toquei no caderno, li cada rabisco, vi os desenhos infantis. Eu com um chapéu engraçado. Ela com 2 tranças e um pirulito. Um coração no meio dos dois. Do outro lado da capa, escrito com letra tremida: quando crescer, quero ser igual ao seu Benja.
Aquilo me destruiu. Como se alguém tivesse enfiado um espelho dentro do meu peito e me obrigasse a ver tudo o que escondi. Naquela noite, sentei diante do espelho do banheiro. Me encarei por longos minutos, olhos fundos, pele manchada, barba por fazer, mas principalmente um homem cansado de carregar o que não sabia que carregava. E então falei. Não rezei, não pedi, não roguei. Eu confessei, como se ela estivesse ali, na pia, no reflexo, na lâmpada piscando. Clara, me perdoa. Por não ter te protegido, por não lembrar, por ter apagado você, por ter seguido como se não fosse minha responsabilidade. O ar ficou denso. A luz piscou. O relógio pulsou, e por um segundo senti a mão de uma criança sobre meu ombro, suave, quente, viva. Chorei ali mesmo, com a toalha de rosto contra a boca, sem vergonha, sem controle. No dia seguinte, antes de ir para a praça, peguei a caixa. Mas dessa vez não fui apenas para sentar. Fui para entregar. Enterrei a caixa aos pés do banco, com as mãos, como quem planta algo, e sussurrei. Agora você pode descansar, pequena. E eu vou lembrar de você todo dia. Na hora em que terminei, um raio de sol furou as nuvens e iluminou o banco, como se dissesse, agora sim. E quando olhei para frente, a porta do mercado invisível estava de volta. Entrei sem hesitar. Lá dentro, o ar era diferente, mais leve, como se o ambiente soubesse que algo em mim tinha mudado. Fui recebido por um senhor de bengala com olhos de um azul transparente. Voltou, Benjamin? Voltei. Pagou o que devia? Ainda não sei, mas encarei o que fugi. E isso já é um começo, ele assentiu. A maioria dos que vem aqui quer esquecer. Você lembra pelos outros, por isso está aqui. Me conduziu até uma sala que eu nunca tinha visto. Portas de madeira entalhadas, com nomes que eu não reconhecia. Aqui ficam as memórias órfãs. Como assim? São lembranças que não têm dono, que vagam, que buscam quem as conte, quem as ouça, quem as sinta. Ele abriu uma gaveta. Dentro, um lenço manchado de sangue. Uma carta com palavras apagadas. Um retrato queimado pela metade. Essas histórias precisam ser ditas. E quem vai contá-las? Você. Naquela noite, ganhei uma nova função. Não era mais só o velhinho que pagava com lembranças, nem o colecionador, nem o que havia sido perdoado. Agora, eu era o guardião das histórias órfãs. E pela primeira vez em muitos anos, me senti necessário. Voltei para a praça com o coração aceso. E no caminho, um menino me parou. Segurava um carrinho quebrado. O senhor pode consertar? Peguei nas mãos, examinei. Posso, mas em troca, quero ouvir a história de um trem que só aparecia nos sonhos. Os olhos dele brilharam. Sentamos no banco. E, enquanto contava, senti o mundo girar mais devagar. Como se o tempo, por um instante, respeitasse a beleza de uma boa história. E eu pensei, talvez o que salva a gente não seja lembrar, mas compartilhar. O homem de olhos azul claro me disse que eu agora era um guardião, não um herói, não um médium, não um escolhido, apenas alguém com espaço o suficiente dentro do peito para armazenar o que outros não suportaram carregar. Chamaram isso de memórias órfãs. Eu chamo de sussurros esquecidos. E, a partir daquele dia, elas começaram a me procurar. A primeira chegou como uma brisa gelada pela manhã. Eu estava sentado no banco da praça, o relógio no bolso, o caderno no colo, quando uma moça com olhos tristes e cicatrizes invisíveis sentou ao meu lado. Não falou seu nome.
Não pediu nada, apenas olhou para mim e disse: Eu sonhei com o senhor. Arqueei as sobrancelhas, curioso. Sonhou? O senhor estava num corredor cheio de quadros. E todos os quadros choravam. O silêncio entre nós ficou espesso. Respirei fundo. Fechei os olhos. E a lembrança veio. Era um casarão antigo. Chão de madeira, paredes altas. Eu caminhava por um corredor onde os quadros choravam de verdade. Pinturas com olhos vivos, derramando lágrimas secas. Em cada quadro, um rosto esquecido, uma história nunca contada. E no fim do corredor, um espelho. Mas no reflexo, não havia ninguém. Abri os olhos. Ela me olhava, assustada. O senhor viu também? Vi. E agora vou te contar. Enquanto falava, sentia o ar ao nosso redor mudar. Era como se a praça se curvasse, ouvindo. Como se as árvores sussurrassem. Sim, sim, continue. Falei daquela casa, do quadro de uma mulher com olhos verdes que esperava alguém que nunca voltou. Do menino que dormia dentro da moldura porque o mundo lá fora o esqueceu. E do espelho vazio. Um reflexo de todas as histórias que ninguém ousa lembrar. Quando terminei, a moça respirou fundo pela primeira vez. Eu carrego algo assim, mas nunca consegui pôr em palavras. Agora não precisa mais, eu disse. A história foi contada. Ela está livre. Ela levantou e, antes de ir, deixou uma fita azul no banco. É da minha filha. Ela adoraria ouvir essas histórias. Levei a fita comigo para o Mercado Invisível naquela noite. A fita brilhou quando a entreguei à senhora dos registros. Ela sorriu. Benjamin, cada história que você conta liberta uma alma presa. Mas de onde vêm essas histórias? De quem não pôde vivê-las até o fim? De quem foi interrompido? De quem foi silenciado? Suspirei. E o que acontece quando todas forem contadas? Ela me olhou fundo. Aí talvez você se lembre de quem realmente é. Nos dias seguintes, as histórias vieram com mais força. Uma idosa cega segurou minha mão e pediu: Me conte algo com cheiro de pão. Fechei os olhos. Vi uma padaria em ruínas. Um velho sovando a massa com as mãos sujas de lembrança. Um rádio tocando boleros. E uma moça que escrevia cartas em guardanapos. Cartas que ele nunca teve coragem de ler. A senhora sorriu. Esse cheiro era o mesmo da minha juventude. Um menino de muletas me pediu um conto com pés. Contei de uma dança secreta entre irmãos numa noite de blackout, onde o chão virava palco e os chinelos eram sapatilhas. Ele riu e disse que ia tentar dançar também. Cada história, uma libertação, cada palavra, uma chave que abria portas internas nas pessoas. Mas eu também mudava. Meus sonhos eram mais vívidos. Comecei a sentir dores antigas em lugares estranhos, como se carregasse vidas dentro de mim. Mas não era peso. Era missão. Uma noite, recebi uma caixa nova no mercado. Dentro, apenas uma frase escrita num papel amarelado. Conte minha história antes que ela desapareça para sempre. E junto, um objeto estranho. Um pente de osso, lascado nas pontas. Fechei os olhos. A lembrança veio como um raio. Uma mulher escravizada em 1847. Chamava-se Aira. Escondia esse pente no vestido e penteava os filhos à noite, mesmo quando os olhos sangravam de cansaço. Ela contava histórias em Yorubá enquanto a senzala dormia. Certa noite, arrancaram os filhos dela, mas ela continuou contando histórias para o vento, porque acreditava que as palavras encontrariam os filhos onde quer que estivessem. Contei essa história para uma jovem no terminal de ônibus. Ela chorou, me abraçou e disse:
Eu nunca conheci minha bisavó, mas acho que ela era assim. Voltei para casa e escrevi no caderno. Cada história contada acende uma vela. E talvez o mundo precise de mais velas e menos escuridão. O relógio de bolso pulsava cada vez mais forte. Mas agora não marcava momentos meus, marcava as vidas que eu ajudava a continuar. O vento da manhã estava inquieto, diferente, como se empurrasse as folhas com mais raiva, como se sussurrasse avisos por entre os galhos. Senti o ar pesado assim que cheguei à praça. Meu banco estava vazio, mas parecia ocupado, como se alguém já tivesse sentado ali antes de mim, como se o lugar guardasse o calor de outro corpo. Me sentei devagar. Tirei o relógio do bolso. Nada. Nenhuma vibração. Nenhum calor. Nenhuma lembrança. Como se ele tivesse silenciado. Foi então que vi, do outro lado da praça, em pé, parado, um homem de sobretudo cinza e luvas pretas. Estava ali, imóvel, me encarando. Não era o olhar de um curioso. Era o olhar de quem já sabe quem você é. E pior, o olhar de quem esperou você esquecer que ele existia. Ele não se moveu, não acenou, não piscou. Ficou ali por longos minutos. Depois virou-se e foi embora, andando devagar, como quem avisa. Volto quando quiser. Aquilo me gelou por dentro. Voltei para casa com os ombros tensos, os olhos atentos, o peito em alerta. No mercado invisível, ninguém quis falar sobre ele. O homem de luvas pretas não é um visitante, Benjamin. Então o que ele é? A velha senhora do registro apenas respondeu. Ele é ausência disfarçada de presença, e presença que deseja ser dono do que não pode ter. Comecei a reparar. Algumas histórias sumiram. Caixas vazias no mercado. Nomes riscados nos registros. Memórias órfãs que evaporaram antes de serem contadas. Isso é normal? Perguntei. Não. Então o que está acontecendo? O senhor de Bengala suspirou. Algumas pessoas não querem curar, querem possuir. E há quem esteja coletando memórias como quem junta armas, para usar, para manipular, para refazer o mundo à própria imagem. E por que agora? Porque você está acessando as memórias mais antigas, as mais raras, e ele também as quer. Naquela noite, recebi um bilhete, não deixado no mercado, mas dentro do meu travesseiro, escrito à mão, com caligrafia seca. Se não usar, vou tomar. Memórias não devem ser guardadas por quem sente, mas por quem comanda. Sem assinatura. Mas eu sabia. Era dele. Passei os dias seguintes andando como quem carrega dinamite no bolso, cuidadoso, atento, evitando certas esquinas, evitando certas pessoas, porque ele podia ser qualquer um. O vendedor de pipoca, o homem do ônibus, o carteiro, o cachorro que late demais. Ele não precisa de rosto, porque o que ele quer não é visto. Fui ao mercado e pedi para ver os arquivos selados. A senhora hesitou. Você tem certeza? Tenho. Alguns desses fragmentos não foram contados por um motivo. E é exatamente por isso que ele os quer. Ela abriu uma porta no fundo do salão. Lá dentro, o ar era frio como pedra molhada. As gavetas eram de ferro escuro, trancadas com fechaduras que pareciam respirar. Ela me entregou um objeto, uma chave feita de vidro rachado. Cuidado, Benjamin. Aqui dentro, as memórias sussurram, e nem todas querem ser lembradas. Abri uma das gavetas. Lá dentro, um bilhete manchado de sangue, escrito à mão. Me enterraram vivo, mas o que me matou foi o esquecimento. Se você me ouvir, eu volto. O ar ficou pesado. O relógio no meu bolso começou a tremer.
A parede estalou e uma sombra se formou atrás de mim, alta, silenciosa, com luvas pretas. Fechei a gaveta. A sombra sumiu, mas antes de desaparecer ouvi sua voz. Você não pode guardar tudo, Benjamin. Vai se partir no meio. E quando quebrar, eu recolho os pedaços. Voltei à praça no dia seguinte. Me sentei como sempre. Mas agora, com medo de cada lembrança, será que estou curando ou sendo drenado? Será que conto histórias ou apenas as entrego para o inimigo? Um menino se aproximou. Tio, conta uma daquelas suas? Respirei fundo. Claro, garoto, mas hoje vou te contar uma com final aberto. Porque talvez eu esteja vivendo uma história que ainda não terminou. E talvez eu nem seja o autor. Eu sabia que uma hora isso ia acontecer. Desde o dia em que vi o homem de luvas pretas pela primeira vez, algo dentro de mim dizia: cedo ou tarde ele vai te oferecer algo impossível de recusar. E ele ofereceu. Mas não em palavras. Ele nunca fala muito. Ele entrega. Naquela manhã, encontrei um pacote sobre o meu banco, envolto em tecido escuro, com um único bilhete. Ou você conta, ou eu conto por você. Não assinado. Mas a caligrafia era igual à do bilhete que encontrei dentro do meu travesseiro dias antes. Toquei o embrulho. Estava gelado, como se tivesse sido mantido no fundo de um poço. Ao abri-lo, encontrei algo que nunca imaginei segurar. Um caderno com meu nome na capa. Não, Benjamin. Benjamin Freitas. Um nome completo, que eu nem lembrava mais que era meu. Folheei devagar. Cada página, uma lembrança. Mas não minhas lembranças. Não as que eu escolhi guardar. Eram lembranças que me esconderam. Coisas que eu vi, que vivi, que senti e que esqueci. Ou melhor, me fizeram esquecer. A primeira memória veio com cheiro de hospital antigo. Eu, criança, numa ala branca e silenciosa. Uma mulher chorando no corredor. Homens de jaleco sussurrando sobre implantes de esquecimento e testes de contenção emocional. Uma enfermeira se ajoelha e segura minha mão. Vai passar, Benjamin. A gente só vai tirar aquilo que machuca, tá? Mas o que era aquilo? Fechei o caderno com as mãos tremendo. O relógio no meu bolso pulsava como nunca antes. Batidas fortes, brutas, como um soco tentando sair de dentro. Naquela noite, fui ao mercado invisível. Mas o corredor dos registros estava trancado. Não com chave, com silêncio. Por quê? Perguntei à senhora. Porque você está prestes a libertar uma memória que pode reabrir as feridas do mundo. E se eu não contar? Ele vai contar, do jeito dele, com o veneno dele. Então o que eu faço? Ela olhou para mim, triste. Você escolhe, Benjamin. Ou conta para curar. Ou deixa ele contar para ferir. Voltei para casa. Sentei na cama. Caderno no colo. Relógio no peito. E comecei a ler. Cada página, um estalo dentro da mente. Eu fui parte de um experimento. Não um laboratório. Uma espécie de pacto. Com gente poderosa. Pessoas que queriam apagar lembranças das massas. E eu era o arquivo de teste. O primeiro homem usado como repositório vivo de memórias alheias. Foi por isso que consigo acessar lembranças que não são minhas. Foi por isso que Clara, que Aira, que os quadros chorando, tudo isso grudou em mim, porque minha mente foi moldada para guardar o que os outros não suportam. Mas isso tem um preço. Na manhã seguinte, voltei à praça com o caderno em mãos. Estava pronto. Ia contar. Ia libertar a memória.
mesmo que me custasse a sanidade, mesmo que o mundo nunca mais fosse o mesmo. Mas ele já estava lá, o homem de luvas pretas, em pé, do outro lado da praça, braços cruzados, chapéu cobrindo metade do rosto. Eu me aproximei. Ele não recuou, não se moveu. Vai tentar me impedir? Ele apenas tirou um relógio do bolso, igual ao meu, mas o dele tinha ponteiros e eles giravam ao contrário. Você sabe o que essa memória vai causar, Benjamin? Sei. Ela não é só sua, ela é coletiva. Ela pertence ao mundo e o mundo não está pronto. O mundo nunca está, mas as pessoas estão cansadas de não saber por que doem. Ele sorriu. Foi a primeira vez que sorriu. E então simplesmente virou de costas e sumiu. Me sentei no banco, abri o caderno e comecei a contar. Para ninguém, para todos. Como um rádio antigo que volta a funcionar. Contei a história do experimento. Contei da Sala Branca, dos apagamentos, do projeto chamado Âncora da Alma. E de como eu fui a primeira âncora. Contei do dia em que tentaram me reiniciar, e do dia em que fugi, e da vida que criei desde então, pagando com memórias para sentir que ainda era humano. Naquela noite, recebi algo no mercado invisível, uma chave, de madeira, entalhada com um nome, Benjamin Freitas. A senhora sorriu. Você reconquistou o direito ao seu nome completo. E o que essa chave abre? O último quarto, o lugar onde os guardiões se tornam história. Ainda não sei se quero abrir essa porta, mas agora sei de onde vim, por que sou assim. E o mais importante, que contar histórias é o que me manteve vivo. Mesmo quando tentaram me apagar, a chave pesava mais do que devia. De madeira simples, sem brilho, sem adornos, mas em minha mão ela parecia feita de chumbo. O nome entalhado em sua superfície, Benjamin Freitas, não era só um nome, era um lembrete de tudo o que fui, de tudo o que me arrancaram, de tudo o que voltei a ser. E agora, ela abria a porta final, a que só se abre uma vez, a que não tem volta. No mercado invisível, o clima estava diferente. Não havia sorrisos, nem risos baixos, nem cheiro de bolo no ar. A senhora do registro não me cumprimentou. Apenas fez um gesto com a cabeça. Respeitoso, silencioso. Como quem se despede de um velho amigo. O senhor da bengala me olhou nos olhos pela última vez. Ao entrar, você não sairá o mesmo. Eu sei. E se não sair, também saberei. A porta ficava nos fundos do mercado, além da ala de registros apagados. Uma parede branca, sem marca, sem trinca, sem aviso, só a fechadura e o silêncio absoluto. Aproximei-me, a chave tilintava no bolso como um coração nervoso. Inseri devagar, girei, e o tempo parou. Quando a porta se abriu, fui engolido por um espaço sem forma. Não havia chão, nem teto, nem paredes, apenas lembranças flutuando, como poeira iluminada por uma lanterna no escuro. Milhares delas, talvez milhões, todas pulsando, sussurrando, vibrando com histórias que nunca foram ouvidas. Vi uma mulher costurando o nome do filho num lençol, com lágrimas caindo a cada ponto. Um homem dançando sozinho em um galpão abandonado, ouvindo a voz da esposa que já partiu. Uma criança segurando uma pedra, acreditando que era mágica. Um idoso escrevendo cartas para alguém que nunca respondeu. E entre essas memórias vi a minha, pequeno, sozinho, num quarto branco, rasgando os desenhos que fazia porque disseram que eles não eram reais o suficiente, e prometendo para si mesmo que um dia contaria tudo, mesmo que fosse o último a lembrar. Então ouvi a voz, mas não vinha de fora,
Era minha. Benjamin, está na hora. De quê? De decidir. Diante de mim surgiu uma mesa de madeira escura com dois objetos: um livro em branco, grosso, pesado, com capa de couro e meu nome gravado em baixo relevo. Um espelho antigo, com moldura rachada e vidro manchado. A voz continuou: se você escolher o livro, suas memórias serão guardadas para sempre. Outros virão, lerão, serão curados. Mas você vai embora. E o espelho? Se escolher o espelho, verá todas as histórias que ainda estão por vir, mas esquecerá todas que já contou. Começará do zero, como uma criança. A mão tremia. Eu queria os dois, e nenhum, porque ambos eram despedida. O livro era legado, o espelho, renascimento. Toquei no livro e senti o peso de tudo o que vivi. Cada rosto, cada riso, cada lágrima contada por mim. E então toquei o espelho. Vi um garoto desenhando na calçada com giz colorido. E ele sorria. Ele era eu, mas sem dor, sem passado, sem missão. Apenas vida. A voz falou pela última vez. Benjamin, histórias não são para guardar, são para circular. Escolha o que você quer ser, o último guardião ou o primeiro a esquecer. E eu escolhi. Voltei à praça no dia seguinte. Me sentei no banco. O sol batia diferente. Meu nome soava leve. No bolso não havia mais o relógio, nem chave, nem caderno. Só um pedaço de giz azul. Uma criança passou por mim. Me olhou com curiosidade. Oi, senhor. Tem uma história para me contar? Sorri. Não. Mas você quer me contar uma? Ela riu. Se sentou ao meu lado e começou. Era uma vez um velhinho que pagava com memórias. E eu escutei, como se fosse a primeira vez. Se essa for a última vez que alguém ouvir meu nome, que seja com ternura. Se alguém, algum dia, passar pela praça, ver o banco vazio e perguntar: cadê o velhinho das histórias? Diga que ele foi contar as memórias para o céu. Mas antes de ir, ele deixou uma última. E é essa que você está ouvindo agora. Não sei quando comecei a esquecer. Primeiro, o nome das ruas. Depois, os rostos. Depois, as datas. Por fim, os próprios contornos da minha história. Mas sabe o que ficou? As sensações. O cheiro de pão fresco na esquina. O riso da Lúcia enquanto brigava com o rádio antigo. A mão de Clara segurando a minha. O silêncio da praça nas madrugadas em que ninguém aparecia. E eu falava com o vento mesmo assim. Não precisei lembrar de tudo para saber que vivi. Bastava sentir. O mercado invisível não me aparece mais, e eu entendi. Minha parte terminou. Outros virão. Outros guardiões. Outros contadores de histórias. Mas ninguém terá as mesmas, porque cada um carrega o seu livro secreto, mesmo sem saber. E às vezes tudo o que falta é alguém para ouvir. Se você encontrou essa história, é porque precisava. Talvez esteja perdido, cansado, esquecido por todos. Mas há uma coisa que você nunca deve duvidar. Você tem lembranças que podem curar alguém. E histórias que só você pode contar. Eu fui o Benjamin, o velhinho da praça, aquele que pagava com memórias e descobriu que, no fundo, estava devolvendo o que o mundo havia esquecido. Deixo para você um presente, um espaço vazio, Para você preencher com suas palavras, com suas dores, com seus encantos, com seus silêncios. Pegue esse giz azul. Desenhe no chão da sua vida as marcas que quiser deixar. E se um dia alguém sentar ao seu lado e perguntar: tem uma história para me contar? Respire fundo. Olhe nos olhos e diga: senta aqui. Vou te contar uma de um velhinho que pagava com memórias. E assim eu continuarei vivendo.